Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Mais um programa aqui da Iniciativa da Ciência e Tecnologia do Parlamento. Sexta-feira, eu acho que é o nosso 11º programa. É um prazer hoje. Nós temos um grupo de professores aqui que falarão conosco, né? Vocês estão acostumados a acompanhar. Sempre é uma entidade da ICTP e mais um parlamentar. Essa semana a gente mudou um pouquinho o caráter. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ele constituiu um grupo de trabalho que acompanha todos os processos que envolvem debate sobre ensino superior, ciência e tecnologia na Câmara, e é meio que um grupo de aconselhamento ao trabalho da presidência da Câmara dos Deputados. Essa semana nós fizemos uma boa reunião com o GT, Educação Superior da Câmara, para conversar sobre o PLP 135, aquele que nós temos conversado muito aqui, que transforma o FNDCT em fundo financeiro, né? E disso decorreu um convite para que o GT viesse aqui falar um pouquinho conosco sobre o trabalho deles, do que está acontecendo na Câmara, enfim, né, essas coisas que vocês ouvirão agora conosco aqui. Pela ICTP, nós temos hoje a Soraya, a reitora Soraya Ismail, lá da USP, da Unifesp, que representa aqui a Andifes, o querido Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Vocês sabem, a ICTP é uma coalizão composta por 8 entidades, né? Então, nós temos, além da Andifes da ABC, nós temos o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é o CONIF, são os institutos federais, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, que é o CONFIES, o Conselho Nacional de Secretaria de Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSEC, são secretários estaduais de Ciência e Tecnologia e secretarias afins, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBCIS, e também a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essas entidades compõem o Comitê Executivo do ICTP, do qual eu sou o secretário executivo. Estarão conosco aqui hoje, né? Nós temos esse imenso prazer de ter conosco aqui o Roberto Salles, né? A professora Eliana Superti, o professor Ricardo Martins e a professora Ana Lúcia Gazola. Todos professores universitários com vasto tempo de trabalho e dedicação à ciência e à educação brasileira, reitores das suas respectivas universidades, e que têm um trabalho reconhecido no setor. E que, para a gente, eu queria dizer para vocês que é uma honra imensa tê-los aqui conosco, no nosso programa, né? Eu acho que, assim, vem dar, né, Soraya, abrilhantar o nosso espaço de sexta-feira. E você sabe por que é sexta-feira? Porque é um horário meio cruel, né? Mas os parlamentares não podem na quarta e quinta, porque quarta-feira eles têm, terça e quarta eles têm plenário, né? Agora é virtual, quinta-feira, em geral, atividades das suas bases políticas, então o único dia que a gente consegue colocar parlamentar para conversar com a gente é na sexta-feira. Então, é um horário meio cruel, porque amarra a gente na sexta-feira, mas é uma forma que a gente tem de trazer aqui. Já trouxemos uma naipe muito boa de parlamentares aqui para conversar com a gente, continuaremos trazendo. Mas eu queria, então, passar a bola agora, aí o Gargione já com a gente, batendo ponto sempre conosco aqui. Boa noite, o Gargione, é um prazer. O Nilton aí também, lá, que foi também da DIFES, da Andes, né, reitor da UFSCar. Mário Neto Borges, presidente do CNPq, olha o time que nós temos aí nos acompanhando. E o Sintra, Shella, aí, o diretor do CBPF aqui do Rio de Janeiro. Eu vou passar a bola, então, para o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, dar aí boas-vindas ao GT de Ensino Superior da Câmara dos Deputados. Luiz, a bola está contigo. Tá bom, então, boa noite. É um prazer estar aqui, Celso. Te cumprimento mais uma vez por essa iniciativa, por conduzi-la. Se você acha que esse horário é cruel, então eu tenho que contar para o pessoal os horários em que as reuniões do ICTP.br têm sido marcadas, né? Não só em dias de semana à noite, mas também aos sábados. Então, porque todos têm compromissos até altas horas da noite com outras videoconferências. Mas estamos aqui nesse combate, realmente. É um bom combate pela ciência, pela tecnologia, pela educação no Brasil. Eu quero agradecer muito esse GT que veio aqui compartilhar o que estão fazendo conosco,
Quero também saudar a minha colega de ICTP.br, a Soraya Ismaili, que tem dado uma contribuição fantástica ao ICTP.br, esse nosso combate pela ciência, pela educação no país, e saudar também os membros do grupo que estão aqui, Ana Lúcia Gazola, que de fato conheço de longa data, ex-reitora da UFMG, o Roberto Salles, também ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, o Roberto, esse não tem o nome aqui, mas é Roberto Martins, não é isso? Ricardo Martins, perdão, Ricardo Martins, também, que é membro do grupo, enfim, pessoas, a Eliane, me dá um quadro aí, isso, obrigado, a Eliane Superti, eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome, Eliane Superti, enfim, todas e todos pessoas com muita experiência na vida universitária e que estão dando uma contribuição para a análise das universidades no Brasil, assessorando, de fato, com esse relatório, com essa análise, o presidente, a Câmara dos Deputados, eu diria, né, a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que é uma nova função muito importante, realmente, para o país. Então, é isso. Saúdo a todos e estou aqui muito interessado em ouvi-los, né, e certamente teremos um debate e faremos comentários ao final das suas exposições. Né? Então, bem-vindos a esse programa do ICTP.br. Eu vou passar a palavra agora para a Soraya Ismaili, que é a reitora da Unifesp, quem sabe ela consiga para a gente a vacina. Estamos todos falando que é uma das tantas tarefas, né, que a Unifesp está cumprindo nesse momento, histórica e fundamental para a saúde brasileira, o povo brasileiro, é conduzir a principal pesquisa, a linha de pesquisa de vacina da Covid aqui no Brasil, né? Uma das tantas, mas é a principal. E a gente tem o prazer de tê-la no comitê executivo da ICTP, representando a diretoria da DIF. Só passar a palavra para você, mas antes eu queria só fazer alguma correção. O professor Thompson Fernandes, que estaria conosco aqui, ele não pôde estar presente, um problema de saúde, né? Está bem, mas ele não pôde estar presente aqui. De qualquer maneira, o grupo estará representando ele muito bem. Passar a palavra, então, para a Soraya. Soraya, é contigo. Obrigada. Boa noite, Pancera, nosso líder da ICTP, que é essa iniciativa tão importante, que tem congregado as nossas entidades e que está fazendo um trabalho muito importante. No ano passado, nós conseguimos vitórias importantes com relação ao orçamento da ciência e tecnologia, assim como no ano anterior, e a iniciativa da ciência e tecnologia está se fortalecendo, junto com todas as entidades, a Andifes aqui que eu represento, que é a entidade dos reitores, que é dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, e com todas as entidades como a ABC, eu quero cumprimentar também o presidente da ABC, meu amigo Luiz Davidovich, um prazer estar aqui com você novamente, nas reuniões também, todas as reuniões que temos feito em todos esses horários que você mencionou, e também em atividades que nós temos feito para discutir a importância da ciência, a importância dos tempos da ciência, inclusive para fazer a vacina, o quão importante é que nós tenhamos os tempos e também a ciência com as suas evidências, e para isso nós precisamos sempre ter o investimento na ciência, né, que a gente tem buscado e que a iniciativa tem tratado sempre deste assunto dos orçamentos das nossas universidades e dos institutos de pesquisa. E aí é uma satisfação muito grande estar aqui com os meus queridos amigos e reitores, porque uma vez reitor, sempre reitor, como eu sempre digo, né? Você nunca mais vai deixar de ser reitor, porque o que você assinou na vida como reitor vai te acompanhar até o fim dos tempos, né? Não só isso, mas isso também, né? E nós temos muita satisfação de estar aqui com a Ana Lúcia Gazola,
ex-reitora da UFMG e que foi presidente da nossa entidade, da Andifes, fez uma brilhante presidência no momento em que ela esteve. Eu não era reitora naquele momento, mas eu acompanhava já como membro da Unifesp, como militante da pós-graduação, e ela sempre nos defendeu muito, defendeu a ciência, e sempre trabalhou pelos pós-graduandos, pela pesquisa, e isso é muito importante salientarmos, né? E a nossa entidade Andifes também teve e tem uma atuação tão importante. E cumprimentar meu amigo querido Roberto Salles, que coordena o grupo, o GT, esse GT tão importante que foi criado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o deputado Rodrigo Maia, e também a minha querida amiga que faz a secretaria executiva desse grupo, também ex-reitora, também reitora, a minha querida Eliane Superti. Os dois, Roberto e Eliane, foram meus contemporâneos na minha primeira gestão da Unifesp. Nós compartilhamos muitas reuniões de Andifes e muitas decisões conjuntas, né? Então, agradeço muito, Celso Pancera, pela presença deste grupo tão seleto, que também é composto pelo reitor Thompson, que hoje não pôde estar, e agradecer a presença do Ricardo Martins, aqui conosco também, que vem a brilhantar e fechar todo esse ciclo aqui de pessoas para discutirmos um pouco sobre o orçamento e que ações nós podemos ter conjuntamente para que nós possamos tratar do orçamento de 2021, que é o que está nos preocupando muito nesse momento. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, Soraya. Bom, nós combinamos com o GT uma dinâmica, né? Começa com a professora Eliane, depois a professora Ana Lúcia, o reitor, depois o Roberto Salles, que é o coordenador do grupo, e, por fim, o professor Ricardo Martins. Feito o relato de cada uma das áreas, né, afins dos quais eles vão falar, o professor Roberto vai pegar um pouco mais, uma fala um pouquinho mais global, né, do trabalho do GT, aí a gente abre o debate aqui entre os participantes dessa mesa, né, então, professora Eliane, é um prazer passar a palavra para você. Contigo. Você está com o microfone desligado, Eliane. Agora. Só a Eliane. Pronto. Agora sim. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Dizer da importância da gente estar aqui, da gente poder falar um pouquinho do que foi o trabalho do GT durante esse 1 ano. Nós fechamos o nosso relatório em abril deste ano, e o que eu vou relatar para vocês é um pouquinho do que foi a produção desse relatório e desse trabalho. Bom, o GT foi criado pelo presidente da Câmara e o objetivo era produzir um diagnóstico sobre o ensino superior brasileiro e sugerir medidas legislativas que pudessem apoiar o segmento no enfrentamento, né, dos seus múltiplos desafios. O relatório é resultado de 1 ano de trabalho do GT, né, 2019 até 2020, por meio da interlocução com vários segmentos do ensino superior, órgãos de controle, órgãos de regulação e também de fomento. As discussões do GT foram orientadas por 4 eixos: gestão das instituições de ensino superior, acesso, permanência e sucesso escolar, atividades de ensino, pesquisa e extensão, e os compromissos da educação superior com a educação básica. Os 3 primeiros já estavam presentes desde o momento da designação do GT pelo presidente da Câmara. O 4º foi incluído pelo GT porque nós já tínhamos clareza de que um dos desafios e uma necessidade imensa de discutir essa integração entre o ensino superior e a educação básica. Bom, nós tivemos, durante a produção deste relatório e o trabalho, muitos interlocutores, como eu já disse, e a todos estes interlocutores foi pedido que eles nos enviassem aí uma contribuição para o relatório, né, umas 5 laudas em que estes eixos fossem trabalhados. E muitos dos nossos, daqueles com os quais nós dividimos a responsabilidade de produzir esse diagnóstico, nos enviaram, de fato, esse documento, e ele faz parte do relatório, ele está anexado ao relatório. E aí, então, garantimos que a voz daqueles que contribuíram conosco estivesse presente
portanto, nessa versão final. Muitas e importantes contribuições foram feitas, e algumas delas o GT concordou, né, e estão indicadas no relatório a nossa concordância, a justificativa. As outras em que não havia consenso no GT ou não havia plena concordância também estão presentes e apontada ali os motivos pelos quais existe a discordância. Bom, no entanto, né, durante este 1 ano de trabalho, na produção desse documento, o relatório acabou ultrapassando apenas a discussão dos eixos, ou melhor, expandiu a discussão destes eixos. Por quê? Porque nós acabamos entrando em temas relevantes e que se impunham pela agenda política que se colocava ao país e ainda se coloca, como, por exemplo, a discussão sobre o Futurice, e várias medidas tomadas pelo MEC que impactavam no ensino superior. O relatório foi finalizado agora em abril, mas nós ainda não conseguimos entregar este relatório formalmente, em função do contexto da pandemia, né, e nós estamos aguardando a divulgação do relatório no site da Câmara. Bom, dentre as múltiplas discussões e sugestões que estão presentes no relatório, 2 temas foram constantes e ganharam muita relevância. Um deles é a questão da autonomia das universidades, né, inclusive sob a perspectiva financeira e orçamentária, que será apresentado pela Ana Lúcia Gazola, e também a crescente necessidade de integração entre os vários níveis de ensino, entre o ensino superior, considerando os vários segmentos, né, as universidades, os institutos, as universidades particulares, e do ensino superior com os outros níveis de ensino. Estes 2 elementos são constantes em todas as discussões presentes dentro do relatório. Além do relatório, foi produzido também um resumo executivo, com 8 pontos considerados fundamentais. Esse o Roberto vai discutir aqui no nosso bate-papo, na nossa discussão. E estes 8 pontos, embora construídos num cenário antes da pandemia, eles ainda se mantêm atuais, porque ainda está colocado um cenário bastante claro de desafio do ensino superior. A questão da integração do ensino superior entre os seus vários segmentos e também com os outros níveis de ensino é algo que a gente precisa debater com bastante cuidado. Primeiro, porque apontado por vários dos nossos interlocutores, percebe-se a necessidade de que as ações no nível superior levem em consideração o sistema e não o segmento, ou seja, considerando que as universidades e os institutos precisam dialogar mais e integrar melhor as suas ações, assim como com as universidades particulares e as faculdades também. Então, esta integração precisa ser debatida, mas não é só no âmbito do ensino superior, mas também com o ensino médio e a educação básica. A necessidade grande de se entender esse sistema, de estruturar esse sistema. Ana Lúcia sempre dizia isso, né? Nós temos um sistema que ainda não está integrado, né? Que ele não funciona de maneira sistêmica, e esse é um debate que a gente precisa fazer e avançar. Isso está apontado no nosso relatório. Associado isso, como eu já disse, um dos elementos bastante fortes e presentes no relatório é a questão da autonomia, que a Ana Lúcia vai trazer. Como eu disse, essa elaboração é num contexto antes da pandemia, né? Nós temos agora um cenário congelou, né? O da Eliane, acho que congelou. Ô, Luiz, é só em média. Tá vendo? Aqui está funcionando por enquanto. Bom, deixa eu falar baixo, porque de repente. Congelou. Ela vai ter que, eu acho, desligar e ligar de novo. Vamos passar. Houve a professora Eliane está retornando. Se ela não conseguir, a gente passa para a professora Ana Lúcia, né, professora? Aí a Ana Lúcia faz o seu relatório e depois a Eliane conclui. Pode ser? Assim que ela conseguir retornar. O seu microfone está desligado. Essa é a frase que eu mais tenho ouvido ultimamente. A frase mais ouvida atualmente é essa. Nós todos temos de nos reprogramar, reinventar. Bom, boa noite a todas e todos. É muito bom estar aqui entre amigos e amigas. Não só os que estão nos acompanhando nessa live,
mas todos os nossos amigos, como o Mário Neto Borges, que acaba de mandar uma mensagem, né? Todos os nossos amigos que nos acompanham. Eu sempre digo que somos poucos, mas trabalhamos muito. Na verdade, somos muitos e trabalhamos de formas diferentes. E eu queria felicitar as 8 entidades que compõem esta rede, porque eu considero que esse caminho de articulação é muito importante. E o nosso trabalho no GT teve muito a ver com uma tentativa de articulação. Nós procuramos dialogar com todos, reitores, segmentos de estudantes, representativos de estudantes, servidores técnicos e administrativos em educação, docentes de todos os matizes, todos os grupos de reitores dos vários segmentos, comunitários, estaduais, municipais, federais, institutos, nossas fundações, Academia Brasileira de Ciências, SBPC, conselhos de classe, órgãos de fomento, etc., né? Academia Brasileira de Letras, falei na Academia Brasileira de Ciências, o Luiz aqui conosco, enfim, trabalhamos com associações de campos disciplinares que nos procuraram, observatórios de educação superior, recebemos a todos que quiseram falar conosco e proativamente procuramos a todos os segmentos. E estamos convencidos de que nós temos de avançar nessa integração, porque eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório. A ciência, o conhecimento e a educação, em geral, não estão recebendo dos setores competentes a valorização que deveriam ter, e, mais do que nunca, nós temos de lutar pelo descontingenciamento de recursos. Então, a luta e articulação pelo PLP 135, para transformar o FNDCT num fundo, né, financeiro, além de contábil, e descontingenciar os recursos. Foi muito bem sucedida no Senado, agora passa para a Câmara, e em seguida virá a LOA, na qual nós teremos de defender não só os orçamentos das universidades, mas os orçamentos da Embrapa, da FINEP, do CNPq, das agências que fomentam, né, ciência, tecnologia e inovação, e que são extremamente importantes dentro desta ideia de sistema que nós procuramos criar. Então, esse trabalho integrado e articulado é imprescindível, e tanto maior será a nossa força, quanto maior for a nossa articulação. E aquilo que nos une tem de se sobrepor ao que nos separe. Nós temos de trabalhar pelo que nos une, esquecer momentaneamente as nossas diferenças, que existem, são legítimas, mas precisamos avançar para levar ao parlamento posições de unidade em defesa das questões estratégicas e relevantes, não só identificadas e agudizadas pela pandemia, mas no cenário pós-pandemia, de uma enorme recessão econômica e de grandes dificuldades, mas em que os investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação são essenciais para a nossa possibilidade de superar essas crises. E, neste cenário, a autonomia é um eixo fundamental. Ela não constava especificamente como tema no nosso trabalho, embora, obviamente, ela fosse transversal aos 4 eixos e, particularmente, se manifestasse no eixo da gestão e no eixo do ensino, pesquisa e extensão. E nós estávamos trabalhando nos 4 eixos quando fomos atropelados pelo Futurice. E, naquele momento, não se falava em outra coisa. E foi necessário uma articulação muito forte. Então, no quadro da apresentação do Futurice, uma das primeiras ações do GT foi apresentar ao presidente Rodrigo Maia e a muitos outros deputados e senadores um documento em que nós discutíamos a questão da autonomia, não como uma mera retórica ou como um capricho dos constituintes que colocaram a autonomia no artigo 207, mas como um elemento histórico desde a formação da universidade,
no mundo ocidental, um elemento uma dimensão que é constitutiva do ethos da universidade e de sua condição de possibilidade, e que é a moldura a partir da qual se pode produzir conhecimento. Não se produz conhecimento a não ser em liberdade. Então, a autonomia é constitutiva da possibilidade de que o nosso país e outros sistemas universitários de outros países possam produzir conhecimento de forma livre, autônoma, não reducionista, por tentativa e erro, porque é preciso tentar e errar para depois acertar, e isso, muitas vezes, pessoas que não são do nosso campo não compreendem. Então, a autonomia não é um capricho dos constituintes, ela está lá porque ela é inerente às condições de possibilidade da universidade, da produção de conhecimento, do desenvolvimento científico e tecnológico e da transferência deste conhecimento para a apropriação pela sociedade em seus vários segmentos e, evidentemente, para gerar inovação. Então, a autonomia, ela se liga intrinsecamente às condições de cada indivíduo se expressar livremente dentro da universidade. Nenhum docente, pesquisador, servidor ou aluno pode ter sua liberdade de expressão cerceada. A liberdade é a condição da ciência. E é por isso que nós temos de defender a ciência e a razão como constitutivos, condições e consequências de uma situação de autonomia que nos permite entender o conhecimento e a razão como os alicerces sobre os quais deve se edificar a sociedade humana. E a universidade, portanto, não existe sem autonomia. Então, nesse contexto, nós discutimos o Futurice com o presidente Rodrigo Maia, com outros parlamentares, e acreditamos ter dado uma contribuição, junto com todas as entidades que aqui estão e tantas outras, para que esse projeto fosse compreendido na sua verdade. Um cheque em branco para o que não se sabia que seria, abrindo mão da autonomia de gestão, que isto sim, nós sabíamos que consequências isso teria. Então, foi possível organizar uma discussão nesse sentido. E aí nós fizemos uma proposta ao presidente Rodrigo Maia de que, naquele cenário, era absolutamente necessário que o parlamento regulamentasse o artigo 207. Embora algumas pessoas pensem que a autonomia é auto-aplicável, não é o que a história recente do país revela. Não temos autonomia nas universidades federais, mesmo a autonomia pedagógica foi cerceada quando houve vetos e censuras a cartazes e faixas, e professores sendo censurados, e deputados aconselhando alunos a filmarem as aulas para que pudessem contestar os professores. Não temos autonomia financeira, não temos autonomia para agora fazer os concursos, reitores e interventores estão sendo nomeados, enquanto os institutos federais têm uma lista que não é lista, um nome só, que a comunidade indica, as universidades têm de indicar uma lista tríplice e, infelizmente, se repete, caso a caso, situação em que o segundo ou terceiro da lista que estão sendo indicados. Ou mesmo quando há uma única indicação, uma pessoa é colocada pro tempore e isso se prolonga por meses. Temos agora a situação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que o reitor Rui Oppermann foi reconduzido, reeleito por sua comunidade, e o terceiro colocado na lista teve apenas 3 votos no colégio eleitoral, e corremos risco de que a escolha do reitor Rui Oppermann, que é uma liderança absolutamente impecável dentro do Brasil, do Sistema Federal de Educação Superior, estamos correndo risco de que a vontade da grande instituição que é a UFRGS não seja respeitada. Então, nós propusemos, além de uma solução para esta questão, através de lei, uma mudança na lei, propusemos ao presidente Rodrigo Maia que criasse uma comissão de deputados para regulamentar o artigo 207, para fazer com que ficasse claro que a universidade não é uma repartição qualquer, que a autonomia não é soberania,
que devemos, sim, prestar contas à sociedade, ao Ministério, aos órgãos de controle, mas prestar contas dentro da nossa autonomia para que possamos cumprir a função a nós delegada pela sociedade e pela Constituição, que é de promover a educação e o conhecimento de melhor qualidade e relevância. Essa comissão foi criada, são 34 deputados titulares e 34 suplentes, mas ela ainda não foi totalmente composta. Evidentemente, o país e o mundo fomos todos atropelados pela pandemia, e o Ricardo poderá dizer em que ponto que isso está, mas a ideia é que nós assessorássemos também essa comissão de deputados, evidentemente a partir do diálogo tão amplo que tivemos em todo o país, e continuando com esse diálogo, para que, finalmente, uma lei de autonomia para o Sistema Federal de Educação Superior fosse plenamente elaborado, consensualmente, democraticamente discutido e nos desse segurança jurídica. Claro que isso também se liga à questão orçamentária, porque não existe autonomia se não houver orçamentos que garantam a continuidade dos trabalhos, mas, ao mesmo tempo, precisamos dar às universidades federais condições para que captem recursos e possam usar esses recursos, para que os recursos próprios não sejam limitados pelo teto, e as universidades fazem um enorme esforço para captar e depois não podem utilizar esses recursos que vão compor superávit primário e não chegam às nossas atividades fim. Do ponto de vista das universidades privadas, elas também teriam de ter autonomia. E, ao mesmo tempo, há uma posição de muitas das universidades privadas e suas associações contra uma das posições do Ministério da Educação anterior, não sei se o atual ministro vai manter isso, que seria de desregulamentar totalmente a educação superior privada para que o mercado fosse o regulador. Todos somos contra isso, precisa haver regulação, avaliação, acreditação. Temos longa tradição no Brasil com a CAPES e com o trabalho do CNPq no campo dos projetos de pesquisa, mas a CAPES no campo institucional da pós-graduação, e achamos que devemos ter uma lei para as instituições federais e outra lei para as instituições privadas, clareando um nível de regulação racional, não burocrático, qualitativo e que possa realmente fazer o sistema avançar. Então, no campo da autonomia e desses dois projetos de lei que gostaríamos que essa comissão elaborasse, com a assessoria do GT, dos nossos consultores parlamentares, como o professor Dr. Ricardo Martins, o Renato Giglioli, que também nos auxiliou muito, e tivemos também muito apoio do gabinete do presidente Rodrigo Maia e muito acesso a ele. E achamos que o caminho é este, junto com todos e todas, para que realmente possamos avançar e garantir a autonomia. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Lúcia. Eu vou passar para a Eliane, então, para ela concluir a fala, né? Voltou a internet, Eliane, né? E para concluir, depois a gente passa para o professor Roberto Soares. Pode concluir sua fala. Tá certo. Pois é, a internet tinha um problema aqui, agora estou no celular e espero que vocês estejam me ouvindo a contento. Bom, a ideia era, então, tratar um pouquinho dessa questão da integração. Eu vi que na fala da Ana Lúcia, ela já completou, né, a necessidade, então, dessa discussão da integração dos diversos níveis de ensino e do próprio ensino superior e da constituição e funcionamento, de fato, como um sistema, não só o sistema de ensino superior, que também precisa ser organizado e integrado, mas de todos os níveis de ensino. Acho que eu ia fechar minha fala aí, e acho que a Ana Lúcia já também fez a parte dela. Eu queria passar agora para o Roberto, para que ele falasse a respeito do relatório executivo que nós construímos e que trata dos pontos específicos já encaminhados também ao deputado Rodrigo Maia. Professor Roberto, a fala está contigo. Depois a gente passa para o professor Ricardo. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Celso Pancera, ao Luiz Davinovich, a minha querida amiga Soraya Ismael, a professora Ana Lúcia Gazola
Eliane Superti, e também ao Ricardo Martins, nosso grande amigo, junto com Renato Gilioli, que são consultores legislativos, são pessoas de grande conhecimento dentro do parlamento. Quando o deputado Rodrigo Maia pensou em criar o grupo de trabalho, me parece que ele já estava prevendo o que iria acontecer. É o segundo grupo que eu coordeno. O primeiro teve uma duração de 6 meses, e todo o nosso trabalho ele é gravado, filmado, e alguns vão para a página da Câmara dos Deputados, então é tudo público. Esse grupo de trabalho ele é um trabalho voluntário, de utilidade pública para a nação. Não existe remuneração, isso é uma coisa importante deixar claro. E esse segundo grupo de trabalho, com uma duração de 1 ano, trabalhamos arduamente, ouvimos todas as entidades ligadas à educação, todas, sem exceção, mandamos os convites, ouvimos atentamente, demos a palavra, a gente, inclusive todas as entidades de classe, todas as associações, e anotamos, fazíamos um resumo de tudo que foi falado, ata, e, obviamente, caberia à comissão, isso nós deixamos claro, a usar parte, acatar parte, ou então o todo. Isso ia depender da nossa análise, mas que todos estariam no relatório final. Esse relatório ele só pode tornar público depois de entregue formalmente ao presidente da Câmara. Não foi entregue formalmente, foi entregue, mas não teve um ato como o primeiro, que nós entregamos em relatório na casa do presidente da Câmara, com a presença do ministro de então, que era o Rossieri. Inclusive, agora já conversei com o atual ministro, da possibilidade de participar quando houver essa possibilidade. Tudo foi mudando ao longo de 1 ano. Nós começamos a discutir uma série de questões e aí foram surgindo as medidas provisórias, inclusive a questão do Futuris, que tivemos 4 versões, e desde o primeiro momento nós emitimos a opinião, porque a cada tempo nós emitimos um resumo executivo para o presidente da Câmara com a nossa opinião sobre cada questão, inclusive sobre o Futuris, a primeira coisa que ele perguntou, e o Futuris. E nós já tínhamos dito que não havia futuro, porque o Futuris se mexia com a autonomia. O Futuris incluía uma organização social dentro da universidade, e as universidades já possuem fundações. Então, nós fomos tendo que trabalhar no relatório, mas, ao mesmo tempo, a cada momento surgia um fato. E a Ana Lúcia falou muito bem agora sobre a questão da escolha de reitores. Então, esse foi o primeiro ponto que nós colocamos, que nós estamos com uma questão muito séria no nosso país, escolhas que não obedecem uma lógica, não obedecem ao que a comunidade escolheu. Temos o caso não só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o Rui e a Jane, reitor e vice. Temos também o Cefet Rio de Janeiro, que o processo é diferente, que obedece ao que tem nos institutos federais. É um nome só. Acontece que o Maurício foi eleito ano passado e até agora não tomou posse, porque o ministro anterior inventou uma tal de uma sindicância que nunca termina. Então, já temos 1 ano e o Maurício não conseguiu ser nomeado. Inclusive, a Justiça já deu ganho de causa, mas o MEC recorreu. Então, são pontos que nós não conseguimos entender. Então, isso tudo também vem dentro da autonomia universitária. Então, vamos aos pontos. O primeiro ponto que nós botamos na pauta foi a escolha de reitores, que tinha aquela medida provisória, que queria alterar ainda mais, dando força ao dirigente da escolha, que caducou, mas nós colocamos como ponto número 1. O segundo ponto
que não é menos importante, eu acho que é o mais importante, que envolve isso tudo, é a autonomia universitária, porque esqueceram de regulamentar. Então, nós sempre usamos como exemplo o caso das paulistas, né, que no governo Orestes Quercia foi feito um decreto e foi criado autonomia vinculado, com uma vinculação orçamentária no ICMS. Né? Quando a economia vai bem, obviamente que a arrecadação é grande, o percentual que vai para os paulistas. Mas quando a economia vai mal, obviamente que os recursos são menores. Então, nós entendemos, como a Ana Lúcia falou, autonomia com vinculação e subvinculação. E autonomia também não significa soberania. Isso é uma coisa muito importante. E nós aproveitamos uma ideia do brilhante consultor Ricardo Martins, que já tinha um processo tramitando sobre autonomia do Gastão Vieira. E o Gastão Vieira tem uma relação muito forte, né, com a educação. E nós aproveitamos esse projeto de lei dele, que já tinha algum tempo, estava anexado a um projeto do Senado, e o Ricardo fez, né, a redação e entregamos ao presidente da Câmara, e ele disse claramente na nossa frente que o Gastão, e na frente do Gastão Vieira, que o Gastão, esse projeto, iria para frente. Né? Agora, com a pandemia, né, que alterou muita coisa, não sabemos. O terceiro ponto é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E parece que nós estávamos prevendo o que ia acontecer, porque agora o fosso ficou maior da desigualdade social. Ou ficou maior, não. Agora ficou mais à mostra, né? E nós temos uma situação muito séria no nosso país. Hoje, a maior parte dos nossos estudantes universitários tem uma renda muito baixa. E esse projeto de lei já estava tramitando da professora Dorinha, da Alice Portugal e do Orlando Silva, né? Então, nós estamos propondo que o PNAE se torne lei. Por incrível que pareça, passamos esses anos todos não atentando que o PNAE poderia mudar a qualquer momento por uma canetada presidencial. Não foi feito até agora, mas tem que se tornar lei para dar segurança jurídica, né? E, obviamente, que o PNAE precisa de mais investimento. O outro ponto foi a questão das receitas próprias. Muitas universidades arrecadam, mas não pode usar o recurso, porque fica na situação do teto, né? E aí, uma universidade arrecada um montante e só pode usar uma parte. E a outra parte, no final do ano, é recolhida. E isso é um desestímulo tremendo, né? E eu fiz, junto com o nosso GT, essa proposta ao presidente, e ele, naquele momento, tinha aceito, né, a questão das receitas próprias. A outra questão que surgiu no meio, né, da discussão do grupo de trabalho foram as restrições às viagens, né? Principalmente as viagens de intercâmbio dos pesquisadores. Então, nós temos também como um ponto importante. O outro ponto, que é o sexto, é a regulação do setor privado. Como a Ana Lúcia Gazola falou muito bem, o setor privado ele não quer autorregulamentação, porque isso aí seria a morte para as pequenas e médias instituições sérias. Então, há necessidade de haver, sim, uma regulamentação. O que precisa fazer é não criar uma regulamentação a cada momento, então não criar amarras, deixar o sistema funcionar, mas não um sistema solto. Isso aí ia beneficiar, obviamente, as grandes corporações, principalmente as sociedades anônimas, né, que têm um poder muito grande. E várias pequenas universidades médicas estão enraizadas no país inteiro. O outro ponto que surgiu, como eu falei, o sétimo ponto que nós colocamos, né, na época, porque não estava em discussão, foi o Futuris, né, porque criaram várias versões e nenhuma versão ficou boa, porque o que propunha o Futuris é baseado na questão
de ter um fundo, né? Um fundo baseado em imóveis que as universidades poderiam usar, mas, diante da situação econômica do país, qual o recurso que isso geraria? Eles propuseram lá coisa de 100 bilhões, mas isso aí não era factível. E a outra questão também era que insistiram em entregar as organizações sociais, tendo as universidades fundações. E depois mudaram, incluíram as universidades, mas deixaram também as organizações sociais. Então, obviamente, que esse projeto não poderia ir para frente, em primeiro lugar, porque não houve discussão. Eu acho que qualquer proposta ela pode ser válida desde que seja discutida com a comunidade. E não foi discutido com ninguém. Fizeram uma apresentação assim típica de cinema, né? Convidaram várias entidades que queriam, e nós tivemos presente no dia, nós estávamos em Minas Gerais, tivemos que ir para Brasília, e vimos que ali não teria realmente futuro. Então, isso agora a medida provisória já caducou, não tem razão de ser, e foi nosso aconselhamento ao presidente da Câmara, que deixasse para frente. O oitavo ponto seria a fusão da CAPES-CNPq, que, obviamente, nós temos que escutar a nossa comunidade. E isso aí não foi uma ideia boa para ninguém. Né? Nós nos posicionamos ao presidente contrário a essa fusão. E no nono, viu, Eliane, não são 8, são 9 pontos. E o nono seria atualizar a base de dados, né, que alimenta a matriz orçamentária, para a questão de ter sempre recursos um pouco maior a cada ano, porque há um crescimento natural das universidades. E agora fomos surpreendidos com corte, né, de em torno de 9,4, talvez o Ricardo possa atualizar melhor, na educação como um todo, e soubemos que as universidades vão sofrer o corte em mais ou menos de 1 bilhão, um pouco mais do que isso. Eu acho que talvez o Ricardo tenha os números corretos. Então, esse foi o trabalho do grupo de trabalho, um trabalho muito intenso. Realmente foi uma sorte poder congregar pessoas, tanto no primeiro grupo quanto no atual, altamente competentes, engajadas com o que nós precisamos, de entendimento que a educação ele é um sistema que se retroalimenta. Não existe prioridade entre o ensino básico, o ensino superior, a creche, a pré-escola, até porque quem forma os profissionais são as universidades. E nós também começamos a trabalhar junto com um outro grupo sobre o grupo sobre inovação, que é coordenado pelo Paulo Baroni, que foi secretário de Ensino Superior. Então, nós estamos também nessa luta, brigamos pela aprovação no Senado, né, da PLP 135, do senador Exalci, e agora estamos trabalhando na Câmara, inclusive com nomes para a relatoria, que começou, nós tivemos a ideia de um nome que seria importante, mas agora parece que vão respeitar a bancada, o Ricardo pode falar isso, e até a deputada Margarida Salomão acha que a bancada do partido dela, que está na vez de ter, porque tem maioria, e ela gostaria de ser a relatora. Nós estávamos falando inicialmente com o nome do deputado Lippe, porque nós acertamos isso com o nosso grupo de inovação, mas nós vamos aguardar o que vai ser determinado. Eu, inclusive, falei com o deputado Rodrigo Maia sobre essa situação, que não mexe com o teto de gasto do PLP 135 de 2020, e ele falou que ia analisar, né, e ver o que pode se resolver. Sabemos que a Câmara tem vários pontos importantes que estão sendo discutidos, da ajuda emergencial, de vários tipos de projetos dentro desse momento especial de pandemia,
né? Tivemos com a entrada do isolamento social, nós tivemos que trabalhar remotamente, né? Perdemos aquela aproximação, mas nós não paramos de trabalhar, né? Entregamos um documento consistente, de muitas páginas, e que relata cada ponto, detalha cada ponto. E esse relatório ele só pode ser considerado entregue quando for entregue formalmente ao presidente da Câmara. Eu não sei se eu consegui, dentro do meu tempo, resumir todos os pontos são importantíssimos e mexe muito com nossas instituições, mexe com a educação de modo geral, mexe com a pesquisa, com a ciência, tecnologia, e mexe também com a inovação e até com o empreendedorismo também. Então, é isso que eu gostaria de falar, me coloco à disposição, e muito obrigado pela oportunidade, e quero também agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, que vi que tem uma quantidade de pessoas que são ligadas à educação, que são pessoas aguerridas, e realmente merece todo o nosso carinho e respeito. Muito obrigado. Professor Roberto Salles, eu aqui anotei, né, que deu para anotar rapidamente, nós temos o professor Ricardo Berbara, que é reitor da Rural aqui do Rio de Janeiro, mandou um abraço para a Soraya. O Lenin Pires, da UF, professor também, amigo nosso, mandou um abraço para o professor Roberto Salles. O Carlos Manta, que é da Associação dos Funcionários da FINEP. O Márcio Campos, que é da TV Ciência e Movimento, que é um programa que tem na TV Petrópolis. Ele, inclusive, perguntou se esse relatório, professor Roberto Salles, está disponível em algum lugar para acesso, assim, para download e tal. O professor Eduardo Modena, que é do CONIF, é reitor do Instituto Federal de São Paulo, também deixou um recado aí. A Francilene Garcia, lá de Campina Grande, também foi presidente do CONSECT, também todos nós a conhecemos, né? A Bia, agora falando aqui, que é presidente da Associação dos Funcionários da FINEP. Ou seja, é muito interessante, né? Eu queria agora, então, passar a palavra para o Ricardo Martins, que é consultor legislativo, porque tanto o Roberto, quanto a Eliana, quanto a Lúcia Gasol passaram a bola para ele em alguns assuntos aí sobre como anda a questão, os encaminhamentos legislativos, as propostas, a questão orçamentária, né? Então, passar a palavra para o Ricardo, né? Daí o seu recado. Ricardo, a palavra está contigo. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Eu tinha a intenção de participar ouvindo, mas já que me convidam a falar, vou falar rapidamente. Primeira coisa, eu gostaria de destacar a visão do presidente da Câmara ao instituir 2 GTs voltados para a educação superior, o que é uma evidência da relevância dada pelo Poder Legislativo, pelo menos no que diz respeito à Câmara dos Deputados, na sua interlocução com esse importante segmento da educação nacional, que é a educação superior, que contribui para a formação de pessoal de alto nível, para o desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, de todas essas dimensões que todos nós compartilhamos. O trabalho do GT, tanto o primeiro quanto o segundo, sem dúvida, traz contribuições importantes, não é? E também trouxe estímulos importantes para a movimentação de iniciativas legislativas no âmbito da Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Então, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que estão em fase de encaminhamento, embora muitas delas estejam em compasso de espera em função desse regime especial de funcionamento legislativo em decorrência do momento da pandemia, mas algumas coisas eu gostaria de chamar a atenção. A primeira delas é, sem dúvida, a discussão de uma regulamentação de maior porte, densidade e estabilidade para a autonomia das universidades e para a regulação de demais setores da educação superior, particularmente o setor privado. Já existe a deliberação da instituição de uma comissão especial, mas que ainda não está funcionando, em função de que todas as comissões da Câmara elas estão paradas durante esse período em que está funcionando basicamente o plenário virtual da Casa. Mas, de toda forma, o projeto de lei central é o projeto de lei 4992 de 2019, de autoria do deputado Gastão Vieira, como o professor Roberto falou,
Ele está pensado a vários outros, mas certamente essa questão poderá ser discutida ao longo do tempo, e o ideal será que não seja uma lei ordinária, mas o ideal é que a comissão instituída venha a trabalhar no projeto de lei complementar, que tem muito maior densidade, embora, obviamente, requeira um impacto maior para aprovação em função do quórum qualificado. Outra questão que também pode ser colocada é se algumas disposições não deveriam ser previstas diretamente no artigo 207. Mas esse é outro debate que poderá ser feito dentro da comissão, de forma a dar talvez uma estabilidade ainda maior a alguns dos requisitos que são extremamente caros nessas dimensões de gestão didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial das universidades. Um outro elemento, um outro projeto que eu gostaria de mencionar também é um projeto mais antigo que tramita, que é o projeto 4643, de 2012, que é o projeto que trata dos fundos patrimoniais nas instituições federais de ensino. É também alguma coisa bastante relevante, que se articula, por outro lado, com uma outra iniciativa mais recente, que é a proposta de emenda constitucional número 24, de 2019, que retira, não é, do teto de gastos as receitas próprias, não é, de convênios e doações obtidas pelas instituições federais de ensino superior. Não é? Então, essa também é uma questão importante. O relatório relativo a essa proposta de emenda constitucional já está mais ou menos encaminhado, no entanto, é preciso que haja uma deliberação política para que ela venha a ser discutida e aprovada no plenário. Uma outra questão que eu gostaria também de chamar de atenção é o projeto de lei relativo ao PNAES, o Programa Nacional de Assistência ao Estudante, como o professor Roberto colocou, é um elemento extremamente importante para dar maior estabilidade a esse programa. Embora já há muitos anos esse programa exista e tenha dotação orçamentária prevista em cada instituição federal de educação superior para a sua alocação, né? Essa estrutura, tudo bem, do ponto de vista de dotação orçamentária, mas a concepção do programa através de uma lei seria mais interessante do ponto de vista da sua estabilidade. Isso não constituiria novidade na legislação educacional brasileira, porque, por exemplo, na educação básica, vários programas são também regulados por leis, como o programa de transporte escolar, da alimentação escolar, dinheiro direto na escola, etc. E tal. Então, para a educação superior, não existe essa tradição e seria uma boa forma de inaugurar. E, finalmente, o outro projeto de lei, que é o projeto de lei complementar, que acabou de ser aprovado, que é aquele que dá, digamos, uma segurança de execução orçamentária ao FNDCT e, ao mesmo tempo, dá a ele uma estabilidade e reconhecimento, inclusive protegendo, digamos, a qualquer tipo de política de extinção genérica dos fundos, né, dos fundos em geral no âmbito da União. Esse fundo, há longo tempo, nós sabemos, ele vem sendo sistematicamente contingenciado, então o volume de recursos acumulados não tem sido efetivamente disponibilizado para as suas finalidades. Eu sou do tempo em que a FNCT, por exemplo, sustentou durante muito tempo, inclusive a própria CAPES, quando eu vim para a CAPES nos anos 80, uma boa parte dos recursos vinham da FINEP, através da FNDCT, de forma que essa tramitação do PLP, existe já um requerimento de urgência que foi apresentado para ser apreciado em plenário por vários parlamentares de vários partidos, do PSB, do bloco que é constituído por PL, PP, PSD, Solidariedade, PROS, PTB e Avante, por republicanos, pelo PT e pelo DEM, então existe, portanto, uma mobilização política importante em torno desse projeto de lei complementar, de forma que as chances de que ele eventualmente realmente seja pautado, claro que quem decide a pauta é o presidente da Câmara com os seus líderes, mas, de toda forma, a possibilidade de que ele venha a ser pautado é bastante importante. Não vou me deter de novo com relação aos demais pontos, porque os membros do GT, muito mais brilhantemente do que eu, já fizeram a exposição necessária e colocação. De forma que eu gostaria de encerrar minha participação por aqui. Não sei se atendi as questões. Sim, a questão orçamentária é fato. Para 2021 existe restrição orçamentária, existe redução orçamentária. Os números que o professor Roberto
apresentou são números que condizem com o que está no projeto de lei orçamentária, mas ele ainda está, obviamente, em debate e, pelo visto, também será revisto pelo próprio Poder Executivo. Então, é o momento de intervir. Normalmente, as instituições federais de educação superior, através da sua atuação, da ANDIF, sobretudo, junto ao Poder Legislativo, tem tido, ao longo dos anos, uma intervenção extremamente positiva, não é? Na questão de reajustes e realocação de recursos. Vamos esperar que assim seja, mas a Câmara também está começando a se debruçar agora sobre o projeto de lei orçamentária, então ainda não temos um diagnóstico completo. Mas é fato que as primeiras sinalizações vão nessa direção mesmo de uma restrição nas dotações orçamentárias. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Martins. Quem está nos assistindo, puder dar aquele joinha aí, para dar o nosso like. A gente, hoje em dia, essas coisas são importantes. Mas sabe que eu estava... Essa PEC da deputada Luísa Canziani, que está sendo relatada pela deputada Tabata Amaral, também ela é de uma dimensão quase tão relevante, ou talvez até mais, mas eu acho que sim, como esse o PLP 135, porque quando ela exclui as receitas próprias do teto de gastos, ela passa a criar uma forma de financiamento para as universidades muito interessantes. Inclusive, até colocando aqui, Luiz e Soraya, eu terei uma conversa com elas provavelmente segunda-feira para debater sobre essa questão. Eu quero trazê-las aqui para o programa para a gente conversar, porque eu acho isso também não é, vamos dizer assim, nós temos o PLP 135, temos a LUA 2021 para tocar, mas essa questão também ela tem uma dimensão enorme para a gente. Eu vou passar a palavra para o Davidovich para fazer as considerações dele, alguma pergunta, depois eu passo para a Soraya para questionar, enfim, conversar um pouquinho com o nosso GT. Eu só queria alertar que nós estamos já a 19h38, para a gente não se alongar muito, né, em função do horário, sexta-feira, enfim, essas coisas tudo aí. Né? Luiz, é contigo. Tá bom, Celso. Então, no horário, agora esses dias, eu não sei, eu acho que 3 da manhã está ótimo para mim, entendeu? Não tem mais fim de semana, dia de semana, não tem mais dia e noite, né? Então, nós estamos ficando acostumados a um regime intenso de trabalho, né? Não tem nem avião para a gente ter um intervalo para reflexão entre uma reunião e outra, mas tudo bem, faz parte da vida, né, atualmente. Então, eu tenho 2 perguntas, de fato, que eu acho que interessam não só nós que estamos aqui nesse painel, mas a quem está nos assistindo. A primeira pergunta se refere ao que foi dito aqui pelo reitor Salles, sobre o fato de que o PL 135/2020 não fura o teto. Então, acho que seria bom, Salles, esclarecer o que isso significa, de fato, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero que vocês confirmem se essa minha avaliação está correta, é que no ano que vem nós temos uma situação curiosa, porque, de fato, existe o orçamento e o orçamento do B, né? O orçamento que foi, sem considerar, quer dizer, considerando que a regra de ouro vai valer no ano que vem, é um orçamento que, assim, é o exterminador do futuro, né? Ele extermina o futuro das instituições, o futuro da educação, o futuro da Embrapa, que os recursos para pesquisa da Embrapa estão zerados nesse orçamento. Isso é matar a galinha dos ovos de ouro, né? Porque a riqueza da nossa agricultura, a produtividade, depende desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de décadas, né, pela ciência, ajudando a agricultura brasileira. Então, zera pesquisa, investimento do CNPq, zerado. Né? Então, esse é o orçamento, considerando que a regra de ouro vai valer. Né? Por outro lado, se a regra de ouro for quebrada, nós temos o orçamento do B, que também não é grande coisa, mas pelo menos ele mantém a mediocridade, digamos assim, orçamentária. Né? Então, eu queria também ouvir de vocês isso. Quer dizer, esse ano foi quebrada a regra de ouro em virtude da situação da pandemia. Né? Enfim, uma situação grave que exigiu créditos adicionais para combater a pandemia. E no ano que vem, de fato, teremos ainda uma recessão econômica fortíssima, né? Que também exigiria medidas especiais. Então, são essas 2 questões. Primeiro, essa questão que foi levantada pelo Salles, de que
e que eu acho que é muito importante entender, né, que isso não fura o teto de gastos. E a segunda questão é sobre essa questão da regra de ouro. Como é que vai ser isso? Qual o orçamento que nós devemos considerar? Qual a chance da regra de ouro ser quebrada no ano que vem? Me parece que, se ela não for quebrada, eu não vejo muito como é que a máquina do governo vai funcionar nas condições atuais. Mas eu queria ouvir isso de você. E queria fazer também uma consideração mais geral, mas também muito rápido, porque eu sei que nós estamos com o tempo apertado, que é uma consideração que nós temos feito, aliás, desde o início do teto de gastos, né? Para mim, o teto de gastos fez mais de mas alguns graves erros. Primeiro, esse é uma emenda constitucional. Isso não foi feito por outros países. Tá certo? Eles fizeram... É claro que é muito importante ter um equilíbrio fiscal, e fizeram isso ano a ano, tá certo? Então, o Congresso, lá em outros países, não se manietou a si próprio, não impediu as suas deliberações, né? Então, aqui foi feito isso por 20 anos, uma revisão depois de 10 anos. Segundo, é um teto de gastos que desconsidera um eventual aumento do PIB, porque só importa os gastos do ano anterior e a inflação, o que leva a situações absurdas, né? Se o PIB aumentar muito, continua o teto de gastos, né? E com inflação zero, nada aumenta, né? E terceiro, finalmente, é que, a meu ver, e não só a meu ver, mas a meu ver de muita gente, houve uma confusão entre investimentos e gastos, né? Gastos correntes e investimentos, né? E você reduz a relação entre a dívida e o PIB, não apenas reduzindo gastos, mas aumentando o PIB. E o PIB é aumentado por investimentos, e hoje em dia, se nós olharmos o cenário mundial, nós vemos que, predominantemente, investimentos em ciência, tecnologia e inovação. A China, nos últimos anos, teve seu crescimento do PIB desacelerado. O crescimento está baixando. Continua crescendo, mas está baixando, né? Esse ano, eles anunciaram um aumento de 10% no investimento em pesquisa e desenvolvimento, apesar dessa desaceleração, né, do aumento do PIB. Então, porque eles têm essa experiência, eles veem que ciência e tecnologia é o soft power, né, mais importante no mundo de hoje do que tanques e mísseis. Veja essa questão do 5G, a guerra do 5G, né, é a guerra do conhecimento. Mas então eu queria só um esclarecimento de vocês sobre essas duas questões, tá certo? A questão da regra de ouro e a questão do teto de gastos, como é que essa questão do FNDCT se coloca diante do teto de gastos. Posso explicar? Pois não. Eu vou pedir para a Soraya ver se ela quer também fazer algum aporte, professor Roberto. Isso já aborda como um bloco, pode ser? Pode ser. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer da riqueza das apresentações que vocês fizeram aqui, o tempo reduzido para tanta coisa que vocês fizeram nesse excelente trabalho. Nunca é demais a gente parabenizar e mencionar o quanto vocês se dedicaram. Foram inúmeras reuniões, realmente. Eu lembro do dia que vocês vieram a São Paulo para se reunir, e nos reunimos lá na Unifesp com todos os reitores das federais e do Instituto Federal de São Paulo, e também, na parte da tarde, com o Fórum das Seis, que representa os reitores das universidades estaduais de São Paulo, a USP, Unesp e Unicamp. E lembro do relatório, especialmente a parte da autonomia, discutimos bastante. Me lembro que aquele dia, hoje eu vi uma notícia, professora Ana Lúcia, que me lembrou daquele dia, né, que talvez fosse o prenúncio de tantas coisas que iam acontecer. Eu ouvi uma notícia hoje de que as queimadas na Amazônia estão trazendo a fumaça para a região sudeste. E naquele dia, não sei, todos se lembram, nós tivemos aquele fenômeno biológico, meteorológico, químico, físico, do céu que virou noite, em plena luz do dia, né, às 4 horas da tarde, porque depois nós soubemos que teria sido por conta das queimadas que estavam acontecendo na Amazônia também. Então, nós hoje vemos isso se repetir, e mais, ao vermos as notas que saíram hoje,
nós temos aí uma lista de cortes, inclusive no INPE, na Embrapa, em todas as instituições de ciência e tecnologia, além do contingenciamento, do fundo de contingenciado do FNDCT, e o corte de 16% das nossas universidades, né? Realmente algo que vai inviabilizar um sistema que está lutando para fazer todo o enfrentamento à Covid, não só com assistência, mas também com muita pesquisa, fazendo não só a vacina, né? Estamos trabalhando, a gente tem comentado, tem falado, brincado também, né? Que queremos a vacina, mas todos querem, mas também fazendo muitas outras pesquisas tão importantes para o enfrentamento, como os novos fármacos, como os estudos socioeconômicos, como tantas ações que minimizam o sofrimento das nossas populações, principalmente aquelas que dependem do SUS. Isso sem falar nos cortes de saúde, né, da área da saúde. Ontem o Conselho Nacional de Saúde entregou um documento mostrando o corte de 35 bilhões para a saúde e, portanto, o SUS, o sistema SUS, será fortemente afetado. A minha consideração, a consideração que eu faço aqui, é a respeito do nosso, não só do trabalho, mas da importância colocada pelo professor Ricardo Martins de tentarmos agrupar as leis e todas essas iniciativas e quem sabe, possamos fazer uma conversa com o presidente Rodrigo Maia, e não só uma conversa, mas uma ação coordenada, conjunta, porque são projetos que são muito importantes para nós, em especial o PL 135, já mencionado aqui, essa PEC da Luísa Canziani, nós falamos com a deputada Tabata ontem, ela é a relatora, deputada daqui de São Paulo, e relatora da PEC, que libera os recursos arrecadados, né, das universidades, porque hoje, inclusive, os nossos recursos próprios estão sujeitos à PEC dos gastos, portanto, mesmo que nós arrecademos, nós não poderemos utilizar os nossos projetos, os convênios, recursos de multas. Muitas vezes nós temos recebido recursos de multas de empresas a partir de ações do Ministério Público Federal, e se não tivermos isso no nosso orçamento, nós não poderemos utilizar nem mesmo os recursos próprios. Então, e complementando a fala tão importante do professor Davidovich, que fala da flexibilização do teto dos gastos, em especial para a saúde, educação e a ciência e tecnologia. Então, eu queria esse comentário de agruparmos esses projetos que tratam principalmente dos orçamentos e que podem ser, que nós poderíamos aprová-los que maravilhoso seria se nós pudéssemos, além da LOA, claro, se nós pudéssemos agrupar isso e termos uma ação conjunta para que todo o sistema possa continuar funcionando bem este ano e o ano que vem. E nos próximos anos, né? Obrigado, professora Soraya. Então, Roberto Salles, vai falar? Vou começar pela fala da Soraya, que eu acho que essa ideia é uma ideia muito boa, porque nós estamos num momento muito difícil para o nosso país, muito importante também para a nossa educação, para a nossa pesquisa, para a nossa ciência, tecnologia e inovação. Nós tivemos várias reuniões com deputados, senadores, inclusive a Luísa Canziani foi uma grande parceira nossa. Foi apresentado pelo Ricardo, que o Ricardo, inclusive, faz consultoria legislativa lá para vários deputados, e que nós podemos orientar ela sobre a questão das receitas próprias. Por isso que tem essa tramitação, né, e a Tabata está como a relatora, mas o projeto é do Luísa Canziani. Bom, quanto ao FNDCT,
para esse ano está previsto, posso estar errando por pouca coisa, em torno de 5,2 bilhões. Isso está no orçamento. Só que o recurso é contingenciado. Então, se tivermos uma liberação de 600 milhões esse ano, né, podemos considerar assim, bastante pelo contingenciamento. Então, na verdade, isso não mexe com o teto de gasto. A lei prevê que não haja o contingenciamento desse recurso e que seja liberado na integridade. Posso dizer que nos últimos 5 anos foram contingenciados mais de 30 bilhões. Então, realmente, um recurso fenomenal que poderia dar resposta para o nosso país através da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação. Bom, a outra coisa é sobre o orçamento paralelo. Eles inventaram esse nome, orçamento paralelo, eu não entendo muito de orçamento, mas o Ricardo pode falar, que não seria um orçamento paralelo para emergencial, que não seria misturado com orçamento ordinário, né? E eles consideram que isso não é a quebra da regra de ouro. Né? Então, é essa a explicação, mas, volto a repetir, o Ricardo pode dar uma explicação maior, mas foi isso que nós ouvimos lá. E aproveito também para dar um alô para o nosso diretor do nosso Instituto de Segurança Pública, o professor Lene Pitt, e também mandar um abraço para a professora Fábia Trentin, que é chefe de departamento do turismo e hotelaria da nossa universidade. Então, nesse momento, por causa do tempo, eu fico por aqui aguardando um novo questionamento. Não sei se eu respondi, professor Luiz, mas foi isso que eu consegui apurar. Sim, respondeu sim. Muito obrigado. Professora Eliane, professora Ana Lúcia, que querem encaminhar a resposta, já encaminhar também para os finalmente do programa, que está muito boa a conversa, nós estamos chegando já às 20 horas. Eliane, você quer encerrar uma última palavra aí, no encaminhamento da sua fala? Sim, pois ainda mais agora, né? Estando no celular para falar. Sim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que nós estamos, de fato, bastante empenhados nas articulações necessárias, tanto para aprovação da PL do FNDCT e também no debate sobre a questão orçamentária. Mas a proposta que a Soraya fez é uma proposta extremamente interessante, né? Fazer esse bloco, levar isso a conhecimento e do quanto isso é importante e impacta para as nossas universidades, para os nossos institutos de pesquisa, para toda a ciência, tecnologia e inovação do país, acho que é uma excelente ideia e tenho certeza que a gente conseguiria a sensibilidade do deputado Rodrigo Maia para isso. Acho que essa é uma oportunidade de fato e acho que vale a pena a gente se articular e aí contar, inclusive, com o Instituto para que a gente pudesse fazer essa articulação com todas as associações e instituições que poderiam ser beneficiadas com isso, para que nessa articulação a gente conseguisse, de fato, a sensibilidade dele e, se possível, pautar em caráter de urgência. Acho que é isso, agradeço a todos, foi um debate bastante interessante e acho que teremos outras oportunidades para poder ampliar essa discussão. Obrigada. Professora Ana Lúcia? Eu também queria agradecer a todas e todos, e eu quero lembrar um artigo que há alguns meses o deputado Rodrigo Maia, acompanhado pelos líderes de um grande número de partidos, publicou na Folha de São Paulo, em que ele defendia exatamente a ciência, tecnologia e inovação como um investimento necessário ao futuro do país. Então, eu acredito que ele está muito aberto a essa nossa articulação. E também concordo com a reitora Soraya e com toda a ação que o Luiz Davidovich vem empreendendo com a liderança da Academia Brasileira de Ciências, para uma articulação. Nós temos de nos apresentar como bloco, nós temos de nos apresentar em unidade, porque realmente as ameaças são extremas. E o cenário da pandemia colocou questões muito difíceis, a recessão não será fácil,
a disputa por recursos será muito grande, e meu medo é que quebrem a regra de ouro para aumentar orçamentos de outros ministérios que não têm a ver com as questões estratégicas de saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento social. Então, nós temos de lutar, sim, para termos orçamentos adequados, mas temos de trabalhar também para que uma eventual quebra da regra de ouro seja para garantir os orçamentos que são estratégicos para a sociedade brasileira e seu futuro. Agradeço os comentários generosos que foram feitos, Mário Neto, Raquel Elizabeth, a Fábia, amigos que estão assistindo, e eu sou uma pessoa muito pessimista, mas eu sempre atuo como se fosse otimista, porque nós não temos o direito de não acreditar que nós vamos poder avançar. Eu acho que a nossa geração tem uma enorme responsabilidade e somos muitos lutando uma boa luta por uma boa causa. Então, muito obrigada, boa noite a todos, e não me incomodo de termos passado do tempo, não, Celso, porque aí todo mundo fica em casa e não contribui para que o ritmo de contágio aumente, porque agora, né, gente, é hora de ficar em casa, usar máscara, lavar bem as mãos e evitar sair. Então, quanto mais tardem as nossas lives, mais nós estamos fazendo um investimento na saúde coletiva. Bom enfoque, uma lógica boa, professora. A Silvia França, obrigado pela presença, o Etevaldo Peçanha, o Sérgio Lézer, o Carvalhosa, lá da FESB. Eu queria passar, então, agora a palavra para o Ricardo, de fazer também esses encaminhamentos finais aí. Bom, muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de ter participado desse debate de nível tão elevado. Eu só gostaria de dizer exatamente, a ideia de que essas questões são questões que estão organicamente ligadas é extremamente importante. Quando nós falamos da PEC 24, que tira as receitas próprias do teto de gastos, quando nós falamos dos fundos patrimoniais, que são uma outra vertente para a obtenção de recursos, não é? Isso são questões extremamente relacionadas, não é? E quando nós falamos também na questão do não contingenciamento dos recursos, ou não limitação de empenho dos recursos da FNDE, nós estamos falando de questões que são relevantes para dar continuidade à vida orçamentária e financeira das instituições. E isso se articula, obviamente, com a discussão do orçamento futuro, não é? Para a Rede Federal de Educação Superior e, para a Rede de Ciência e Tecnologia como um todo. Então, de fato, isso aí é um conjunto orgânico que vale a pena e que deveria realmente envidar esforços para que seja debatido e que a sua discussão avance, não é? E, na medida do possível, que sejam aprovadas essas medidas. Muito obrigado, não é? Eu sigo à disposição para quem quiser, mais adiante, entrar em contato sobre isso lá na Câmara. Eu quero parabenizar a comissão, foi uma exposição assim, muito relevante hoje, muito clara, né? É uma questão extremamente importante, é muito bom que vocês estejam participando desse movimento, né? Estejam dando essa contribuição. Então, muito obrigado por virem aqui expor o que estão fazendo. E eu acho que vocês estão realmente desempenhando um papel importante e certamente nós temos que caminhar juntos nisso aí, né, para tentar conseguir reverter essa situação que está sendo péssima para o futuro do país. Eu acho que nós temos que pensar nesse futuro e o orçamento certamente define os primeiros passos para um futuro que nós queremos, né? Então, para isso, ele precisa ser alterado em relação a essa proposta que foi apresentada. E o Congresso Nacional tem que começar a fazer isso mais fortemente, né? Como faz o Congresso norte-americano, por exemplo. O Trump envia para lá um orçamento com sérios cortes da ciência e tecnologia. O Congresso não só anula os cortes mandados pelo Executivo, mas aumenta o orçamento de ciência e tecnologia em relação ao ano anterior. Isso tem se repetido nos últimos anos. Então, cabe ao Poder Legislativo fazer isso, né? Não simplesmente aceitar o que vem do Ministério da Economia ou da Presidência da República. E nós estamos juntos no sentido de conseguir isso, conquistar isso, que vai ser bom realmente para o bem-estar da população brasileira, para o futuro do Brasil.
É isso. Então, muito obrigado a vocês por essa participação muito interessante, muito relevante nessa sessão do ICTP.br de hoje. Soraya? Também agradecer e desejar uma ótima noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. E vamos, sim, continuar a pesquisa para obtenção da vacina. E lembrando que ela não foi cancelada e que não é a única vacina. Nossas universidades e institutos de pesquisa estão fazendo muitas pesquisas, muitas vacinas em andamento, mas também a busca por novos tratamentos. Mas, como disse a querida Ana Lúcia, reitora, querida, professora, enquanto a vacina não vem, vamos nos proteger e continuar também utilizando as informações e as evidências científicas para o nosso cotidiano, para as nossas vidas. Parabéns, Celso Pancera, coordenador do nosso grupo ICTP, que está fazendo um excelente trabalho também. Continuamos juntos e vamos em frente. Obrigado, reitora Soraya. O Hernandes Carvalhão, lá da FESB também, estivemos com eles falando sobre política ano passado, no congresso da FESB. Eu quero agradecer, então, a todos. Roberto, vou fazer a você, que é o coordenador do grupo, mas eu quero agradecer imensamente esses 2 encontros com vocês essa semana. Segunda-feira, o debate sobre PLP 135 foi fundamental para a gente encaminhar, semana passada, uma posição unificada, a carta que encaminhamos através de vocês ao presidente Rodrigo Maia, estamos encaminhando essa mesma carta agora aos demais líderes partidários segunda-feira, encaminhamos a CNI, a outras instituições, saber que a gente tem uma posição unificada e a fala de vocês, a conversa, foi determinante para a gente, Eu quero agradecer esse momento agora dessa conversa aqui agradável, E esperamos ter vocês outras vezes aqui no nosso ICTP. E pode contar conosco, eu acho que essa aqui é uma coalizão assim, importante, que é um importante ponto de apoio. Essa ideia surgiu em fins de 2018, foi o Deu até a primeira pessoa a falar sobre isso, do SBPC, aí era um tal de observatório, aí a gente começou a achar que o observatório era uma coisa de ficar olhando muito, Aí mudou para fazer uma coisa de ação, aí virou iniciativa, A gente lançou em maio de 2019, lá com a presença, inclusive, do presidente Rodrigo Maia, foi bem legal o evento, e somos um ponto de apoio, pode contar conosco sempre. Eu acho que essas ações são importantes mesmo. Poderia dar uma palavrinha final? Claro, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês, em especial também nossos amigos que compõem o grupo de trabalho, e aqui eu vou falar do Thompson Marins, que foi reitor da Universidade Federal de Campina Grande, que não pôde estar presente, mando um abraço e faço uma homenagem a ele, homenageando todos que estão aqui conosco hoje. E também das universidades, dos institutos federais, dos institutos de pesquisa, enfim, todos aqueles que defendem a educação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia. Em especial, um abraço para os nossos amigos da Universidade Federal Fluminense, da pessoa do ex-diretor da Farmácia, professor Wilson dos Santos. Então, muito obrigado a todos. Agradecer a Jéssica, que está no backstage, aí, cuidando para a gente do suporte do programa. Uma boa noite a todos e todas. Sexta-feira estaremos aqui novamente conversando sobre política e ciência. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.